Olá a todos, eu me chamo Caio Vieira Moreira, estudante de medicina da Universidade Privada Domingos Sábio. Estou cursando o primeiro semestre e hoje vou falar sobre a organização geral do sistema nervioso. Neste vídeo vamos estudar a organização geral do sistema nervoso, um dos sistemas mais importantes do corpo humano. O sistema de nervos é responsável de receber informações do meio interno e externo, processá-la e generar respostas que permitem ao organismo adaptar-se aos cambios do ambiente. Ademais, controla funções voluntárias como o movimento e involuntárias como a respiração, o ritmo cardíaco e a digestão. Para compreender seu funcionamento, primeiro devemos conhecer como está organizado anatomicamente e funcionalmente. O sistema nervoso se divide em duas grandes partes. O sistema nervoso central, conhecido como SNC, e o sistema nervoso periférico, chamado SNP. O sistema nervoso central está formado por o encéfalo e a medula espinal. O encéfalo se encontra protegido por o crânio e a medula espinal por la coluna vertebral. Ambos estão recobertos por la meninges e banhados por o líquido cefalorraquídeo, estruturas que blindam proteção e contribuem a manter um ambiente adequado para o funcionamento do tecido nervoso. O SNC é o centro de integração do organismo. Aqui se recebe a informação sensitiva e se interpreta e se genera as respostas motoras. Ademais, é responsável de funções superiores como memória, aprendizagem, linguagem, atenção e as emoções e o racionamento. Por outro lado, o sistema nervoso periférico está constituído por todos os nervos e gânglios que se encontram fora do sistema nervoso central. Está formado por 12 pares de nervos craniais e 31 pares de nervos espinais. Sua função principal é conectar o sistema nervoso central com o resto do corpo, permitindo que a informação viaje em ambas direções. Os nervos sensitivos transportam a informação desde a pele, os músculos e os órgãos a seu sistema nervoso central. Em câmbio, os nervos motores levam as ordens emitidas por o encéfalo e a medula espinal a si os músculos e as glândulas. Desde o ponto de vista funcional, o sistema nervoso também se divide em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático controla os movimentos voluntários e transmite a sensibilidade consciente como o tacto, o dolor e a temperatura e a propriocepção. Em câmbio, o sistema nervoso autônomo regula funções involuntárias indispensáveis para a vida. Esse sistema se divide em simpático e parasimpático. O sistema simpático prepara ao organismo para situações de estresse ou emergência, aumenta a frequência cardíaca, dilata as pupilas, incrementa a pressão arterial e mobiliza as reservas de energia. Por o contrário, o sistema parasimpático favorece o repouso e a recuperação do organismo, diminuindo a frequência cardíaca, estimula a digestão, favorece a secreção glandular e promove o ahorro energético. A unidade funcional do sistema nervoso é a neurona. Se trata de uma célula altamente especializada,
cuja função principal é receber, processar e transmitir impulsos nerviosos. Cada neurona possui 3 partes fundamentais. O corpo celular, onde se encontra o núcleo e se realiza a maior parte do metabolismo celular. As dendritas, encarregadas de receber os estímulos promovendo de outras neuronas, provenientes de outras neuronas. E o axon, que conduzem o impulso nervioso a si outra neurona ou a si uma célula efectora. Para que a transmissão seja rápida, muitos axônios estão recobertos por uma substância chamada mielina, a qual funciona como um aislante eletrônico e aumenta consideravelmente a velocidade de condução do impulso nervioso. Sin embargo, as neuronas não trabalham solas. Existem células de apoio conhecidas como neurologia. Em o sistema nervioso central, encontramos os astrocitos, responsáveis de suporte metabólico e de participar em la barreira hematoencefálica. Os oligodendrocitos, encarregados de formar a mielina ao redor de los axones, la microglia, que atua como um mecanismo de defesa imunológica, e as células ependimárias, relacionadas com a produção e circulação do líquido cefalorraquídeo. Em o sistema nervioso periférico, destacam as células de Schwann, responsáveis de produzir a mielina de los nervios periféricos, e as satélites, que brindam suporte a los neuronas presentes em los gânglios. Outro conceito importante é a diferença entre substância gris e substância branca. A substância gris contém principalmente corpos neuronais, dendritas e sinapses, sendo o lugar onde ocorre o processamento de la informação. Por outra parte, a substância branca está formada principalmente por axônios mielinizados, cuja função é transmitir a informação entre distintas regiões do sistema nervioso. A comunicação entre as neuronas ocorre mediante estruturas chamadas sinapses. Em la maioria dos casos, a sinapse é química e utiliza neurotransmissores como a acetilcolina, o glutamato e o GABA para transmitir a informação de uma célula a outra. Este processo permite coordenar todas as funções do organismo de maneira rápida e precisa. Uma relação estrutura-função. A organização do sistema nervioso demonstra uma estreita relação entre a estrutura e a função. O sistema nervioso central atua como centro de processamento porque concentra milhões de neurônios interconectados. O sistema nervioso periférico permite que a informação viaje entre o organismo e o sistema nervioso central. As neuronas transmitem impulsos elétricos, mientras que as células gliales proporcionam suporte, proteção e nutrição. As substâncias gris processam a informação e as substâncias brancas facilitam sua rápida condução. Graças a esta organização, o organismo pode responder de forma imediata ante qualquer estímulo interno e externo. Podemos falar também sobre uma aplicação clínica do sistema nervioso. Então, desde o ponto de vista clínico,
podemos compreender que esta organização é fundamental para interpretar muitas enfermidades neurológicas. Por exemplo, uma lesão do sistema nervoso central, como um acidente cerebrovascular, pode produzir alterações motoras sensitivas e cognitivas dependendo da região afetada. Em câmbio, uma lesão em um sistema nervoso periférico pode provocar debilidade muscular, perda de sensibilidade ou diminuição dos reflexos. Assim mesmo, enfermidades desmielinizantes, como a esclerose múltiple, afeta a condução do impulso nervioso, genera sintomas neurológicos progressivos. Estes exemplos mostram a importância de conhecer a organização do sistema nervioso para compreender a prática clínica. Então, podemos concluir que o sistema nervoso constitui a principal rede de comunicação do organismo. Está organizado em um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico que trabalha de maneira coordenada para receber informação, processá-la e generar respostas adequadas. A participação de neurônios, as células gliais, as substâncias gris e substâncias brancas permite o correto funcionamento de todas as atividades corporais, desde os movimentos voluntários até funções vitais como a respiração e circulação. Compreender esta organização representa o primeiro passo para o estudo da neuroanatomia e para entender como as alterações anatômicas podem traduzir-se em manifestações clínicas. Então, acá encerro o assunto. Muitas graças por sua atenção e hasta la próxima.